O Agro em Foco é o podcast da Escola do Agro Unifiob. Se você é produtor, estudante, técnico ou simplesmente um apaixonado pelo agro, aqui a gente fala sobre mercado, inovação, tecnologia, formação profissional e, é claro, das oportunidades que estão vindo por aí. A cada episódio, vamos trazer conteúdos relevantes com convidados que fazem a diferença no setor. Teremos episódios com representantes de empresas parceiras e também com os professores, especialistas e egressos que têm muito a compartilhar sobre suas trajetórias. E hoje nós vamos falar de um tema bastante relevante, que é o câncer de mama em pets. Eu escolhi trazer esse tema por uma questão óbvia. Eu mesma passei pelo câncer de mama lá em 2020 e senti na pele e no coração qual é o desafio de um tratamento oncológico. Assim como nós, os pets, eles também sofrem ao longo do percurso de um tratamento oncológico. Seja lá qual for a sua origem, o câncer e o tratamento oncológico, eles impactam diretamente a vida do pet e também do tutor. Porque assim como nós, o câncer é uma doença que ele não afeta somente o indivíduo, né, portador da doença, mas ele sensibiliza e mobiliza todas as pessoas que estão em volta e sofrem com o paciente ao longo do tratamento. E isso também acontece com os pets quando a gente faz a correlação com seus tutores. Porque, no fundo, cuidar da saúde nossa e dos nossos animais é sempre um gesto de amor. Vamos juntos nesse papo? Bem-vindos a mais um episódio do Agro em Foco, o espaço onde a gente compartilha histórias que inspiram, conectam e transformam. Eu sou a Kika Figueiredo, pró-reitora de negócios na Unifiob e host do Agro em Foco. E hoje tenho o prazer e o privilégio de receber duas pessoas incríveis, elas que são médicas veterinárias, docentes do curso de Medicina Veterinária da Unifiob e também atuam dentro de algumas especialidades no centro veterinário. Uma delas é oncologista, a outra é cirurgiã. Sejam muito bem-vindas, Gabi e Marielle. Fiquem à vontade para falar um oi aí para os nossos ouvintes e nossos espectadores. Olá, muito obrigada pelo convite, Kika. Para mim é assim, um prazer estar aqui falando sobre esse assunto, né? É um assunto que acontece muito na nossa rotina, né? Então, assim, muito obrigada mesmo pelo convite. Eu que agradeço, Marielle. Gabi, fica à vontade. Também gostaria de agradecer o convite. É um prazer estar aqui hoje para falar sobre um tema tão importante, que é o câncer em pets, e poder compartilhar um pouquinho de informações que com certeza vão ajudar os tutores e também os colegas veterinários a compreender um pouquinho melhor essa doença. Maravilha, meninas, doutoras. Para a gente começar o nosso bate-papo e a gente deixar todo mundo aqui alinhado, então a Gabi é oncologista e a Marielle é cirurgiã, né? Então a gente vai tratar aqui a temática com o olhar, né, das duas especialidades, né? A Gabi olhando muito a questão da oncologia, né, e o impacto disso ali no paciente. Sim. E a Marielle falando um pouquinho mais sobre as questões das cirurgias, né, e o que vem depois do pós-cirúrgico, né, mas também associado com o tratamento oncológico, que a gente sabe que não existe uma regra, né, para o tratamento. Às vezes a gente começa com a quimio, depois a cirurgia, às vezes é a cirurgia, depois a quimio, enfim. Isso vai depender de cada caso e eu acho que é isso que a gente vai trazer aqui hoje, né. Vamos lá, doutoras. O câncer de mama, como eu comentei ali na introdução, né, ele é ou o câncer em geral, né, é uma doença que hoje a gente tem uma alta incidência, uma alta prevalência, seja aí nos pets, nas cadelas e nas gatas, né, ou mesmo nós, mulheres, e também não podemos deixar de falar dos homens, porque o câncer de mama também tem incidência nos homens, assim também como nos cães e nos gatos, né. Mas para a gente poder começar a desmistificar esse assunto, né, para as pessoas, porque eu acho que o nosso desafio aqui é deixar com que esses conteúdos eles fiquem leves e claros para quem está nos ouvindo e que a pessoa entenda um pouco mais sobre o assunto e que ela possa tomar decisões com relação ao tratamento dos seus animais, porque a gente sente muito isso no dia a dia, que muitas vezes o tutor, quando ele recebe a informação que o animal dele, que a cadela dele, por exemplo, tem um câncer de mama, ele fica ali paralisado e não sabe para onde seguir, né? Então, acho que o nosso desafio é deixar tudo bem claro para quem está nos ouvindo. E aí, Gabi, começando, olhando mais a vertente da oncologia, né? Traz para a gente, de uma forma assim clara, algumas situações, né? A primeira delas é, o que caracteriza um câncer de mama numa cadela ou numa gata? Então, o câncer de mama numa cadela ou numa gata, ele é uma multiplicação celular desorganizada, certo? E isso
com essa multiplicação, tem uma formação de um nódulo. Esse nódulo, a gente usa a nomenclatura de benigno ou maligno, o maligno tendendo uma agressividade maior. E, junto com isso, ele tem, né, de forma negativa, a capacidade de afetar os tecidos que estão ao redor e também os tecidos distantes, que a gente utiliza o termo de metástase. Então, é uma multiplicação celular sem ordem, né? E isso acaba sendo muito agressivo e muitas vezes muito rápido. Bacana, Gabi. Eu acho que o que tem que ficar claro para quem está, né, nos acompanhando é entender que, e as pessoas às vezes não entendem, né, elas se questionam sobre, né, como é que essa doença surgiu. As origens, a gente sabe que são várias, mas efetivamente são agentes que estimulam essas células a crescerem de formas organizadas. Muito. E aí elas ali, por sua vez, se organizam, formando aquele nódulo. Isso. E efetivamente podem se disseminar, né, para outros tecidos, que seriam as questões metastáticas, né? E aí, entendendo, Gabi, né, essa questão da origem, né, dessa diferenciação celular, quais seriam os fatores de risco, né, para uma cadela ou para uma gata desenvolver o câncer de mama? O principal fator de risco é a questão hormonal. Então, a fêmea, com uma exposição prolongada a esses hormônios, principalmente estrógeno, progesterona, a longo prazo, tem uma maior predisposição. Por isso que serve de alerta aos tutores a cadela que tem com frequência a pseudociese, que é a gestação psicológica. Isso acaba influenciando, conforme os episódios, a uma maior predisposição dessa multiplicação celular. Eu acho que vale falar, Gabi, nessa questão da predisposição, né, do fator de risco, quando a gente olha a questão dos hormônios, para quem não entende, né, todas as vezes que a gente faz a correlação com o ciclo reprodutivo e nas determinadas fases, né, o estrógeno, por sua vez, ele tem um papel muito importante de estimular algumas células, né, e Sim. de atuar sobre algumas células do sistema reprodutor feminino. E uma das células que o estrógeno atua, efetivamente, são as células da mama. Sim. E por que eu estou falando isso, né? Porque, fazendo a correlação com o que eu passei, eu tive um câncer de origem hormonal também. Então, na mulher, a gente tem, salvo engano, são 4 tipos de câncer, né? E eu efetivamente tive o hormonal, que felizmente foi hormonal, porque quando a gente olha as linhas de tratamento dentro do câncer na mulher, o que tem origem hormonal, ele é mais tranquilo ele não é que ele é mais tranquilo, né? Mas ele é o que tem maior eficiência e eficácia ao tratamento, né? Então, acaba que a gente tem uma maior sobrevida ou uma maior taxa de sobrevivência Sim. após o tratamento. Então, são efeitos fisiológicos, né? Tanto na mulher quanto nas cadelas e nas gatas, que a gente teria como evitar, né? Se a gente for olhar a questão das cadelas e das gatas, aí olhando um pouquinho mais o ambiente da Marielle, se a gente for falar, né, de prevenção, olhando essa questão da incidência hormonal, a castração seria a melhor forma de prevenir o câncer de mama? Hoje em dia, né, a gente fala muito sobre essa questão da castração, né, como um controle, né, uma prevenção, na verdade, né, que é o que vai evitar essa questão, né, da cadela ou da gata desenvolver esse tipo de tumor ali devido a essa questão hormonal, né? Bloqueia o hormônio, né? Isso. Então, assim, é sugerido ainda, né, que essas cadelas, né, para evitar, né, o câncer de mama, que a origem dele, né, seja essa hormonal, teria que fazer realmente a castração, né? Então, a gente sugere a castração aí entre o primeiro cio, né? Após, né, esse primeiro cio até aí, no máximo, o terceiro cio. Né? Que aí, nesse período, a gente consegue ainda impedir, assim, quase que 90%, né, de chance dessa cadela, dessa gata, não desenvolver o câncer de mama hormonal, né? Então, sim, a castração é uma forma de prevenção. Muito bacana, porque eu acho que vale a gente deixar aqui registrado, né, essa questão da castração, porque muita gente também tem dó de castrar o animal, né, e fica esperando para castrar depois de uma certa idade. E aí isso pode influenciar, né, em fatores que favoreçam o desencadeamento do câncer de mama, né? Para a gente seguir aqui com esse bate-papo e ainda alinhar aqui os conceitos, além dos fatores de riscos relacionados ao hormônio,
A gente tem outras situações que podem determinar o câncer de mama, como idade, sexo, raça. Vocês conseguem trazer um exemplo de uma raça que tem maior incidência nas gatas ou nas cadelas, para a gente deixar como exemplo para os nossos ouvintes? O que a gente tem de estudo, ele indica raças como Poodle, Dachshund, Yorkshire, mas na nossa vivência da rotina, a casuística é fortemente os cães sem raça definida. Tá? E assim, quando a gente olha, né, essa questão das raças, existe uma prevalência por idade? Ou hoje, que quando a gente faz uma correlação com o humano, a gente vê muitas mulheres jovens, né, já desenvolvendo câncer de mama. E no mercado, no segmento pet, isso também acontece? A gente tem cadelas e gatas jovens também apresentando, ou tem uma idade mais avançada? Temos. Sim, né? A gente tem, nós temos animais, né, tão jovens com câncer que assim é complicado para a gente falar isso ao tutor, né? Porque antigamente, né, ninguém falava do câncer em animais jovens. Né? Hoje a gente já vê um animal de 1 ano de idade com câncer, né? Então, sim, animais jovens, as cadelas e gatas jovens, elas podem apresentar o câncer de mama, sim. E aí, pensando, né, na questão do diagnóstico precoce, pensando mesmo em sobrevida desse animal, porque a gente sabe que quanto mais cedo ele for diagnosticado, melhores são as condições de tratamento e melhores são as condições de sobrevida, né, desse animal. Olhando esse contexto, quando a gente fala no humano, né, eu sempre ouvi dizer que uma das melhores formas de a gente identificar o câncer de mama é o autoexame ou a mamografia, né? Mas aí a mamografia, no caso da mulher, a gente sabe que tem algumas contradições, né, por conta de idade, então também na mulher tem sido utilizado bastante ultrassom. Especificamente no meu caso, eu descobri pelo autoexame, então realmente, né, na mulher o autoexame ele faz a diferença. E aí fica a dica para todas as mulheres, né, que façam o autoexame, porque o diagnóstico precoce ele influencia muito positivamente no tratamento. Olhando, né, para as cadelas e para as gatas, se para nós a gente faz a correlação com o autoexame e sabe da importância, como é que o tutor pode, né, ali no seu animal, identificar que algo está errado, que talvez aquilo possa ser um nódulo e que ele tem que investigar? Então, o que o tutor pode fazer com a cadela ou com a gata para chegar nesse passo de encaminhar para vocês? Muitas vezes, isso acaba sendo muito silencioso para o tutor, porque essa fêmea, né, essa gata, ela pode começar a ter alterações sistêmicas, então muitas vezes perder o apetite, ficar um pouco mais quieta, quando a doença já está mais avançada. Então, a melhor forma é o tutor fazer a palpação dessa cadeia mamária, semelhante ao que você citou do autoexame. Então, a preocupação maior é que essa formação, esse nódulo, para ele ficar visível, isso já tem uma evolução. E tem que ressaltar a questão que muitos cães têm o pelo longo. Então, isso fica muito escondido, muito mascarado. Então, às vezes é num carinho ou no banho que isso consegue ser evidenciado ali. E aí, pensando, né, ainda do diagnóstico, então eu localizei lá, senti um nódulo, eu vou levar para avaliação, né? Inicialmente a gente começa com um clínico geral ou com cirurgião, até depois ser encaminhado para um oncologista. Mas o que a gente pode trazer com relação ao diagnóstico, para que as pessoas entendam as etapas, porque o câncer também ele tem esse... que é um protocolo até você chegar no diagnóstico final, né? E normalmente ele é lento, né? Eu já vivi o câncer, não só comigo, mas com pessoas da minha família, e a gente vê as pessoas ansiosas porque elas querem chegar no diagnóstico final logo, né? E não é assim. Existem etapas e os exames, às vezes, eles demoram. Então, numa lógica de diagnóstico, quais seriam os exames que vocês começariam fazendo e até onde chegaria para falar, bom, o diagnóstico é esse, o tratamento agora eu vou seguir assim? Sim. A nossa casuística é muito alta, né, de pacientes, né, de cadelas com câncer de mama. Para você ter uma ideia, assim, hoje no centro veterinário, por dia, a gente atende pelo menos uma cadela com câncer de mama. Né? E pode ser maligno, na maioria das vezes maligno, né? Então, acaba sendo câncer mesmo. E, além disso,
assim, toda semana a gente tem uma cirurgia de mastectomia, que é a retirada de glândula mamária na cadela, né? E só para entender como isso acontece, né? E para a gente chegar nesse ponto da mastectomia, da retirada, tem que fazer esse passo a passo que você falou, né? Então, não é simplesmente chegar lá, né, com um nódulo e a gente já entrar para um centro cirúrgico. Vou marcar a cirurgia para amanhã. Não existe isso, né? Então, a gente... às vezes até o tutor quer, né? Ele fica ansioso por isso, porque às vezes já é um nódulo que está ulcerado, está sangrando, tem mau cheiro. A gente pega nódulos, às vezes, com miase, né? Que é aquela bicheira. Então, é bem precário, assim, em alguns casos, né? Mas, mesmo assim, a gente indica, né? O que é o correto. Então, o correto é passar por um exame físico bem feito, que é identificar qual glândula mamária que está acometida, ou quais glândulas, se tem linfonodos, se a gente consegue palpar esses linfonodos também, né? E aí, sentindo, a gente faz o exame citológico, né? Que é um exame feito com uma agulha fina, que é introduzido, né, nesses nódulos. Depois disso, é aspirado, né, né, pela agulha, aspira com uma seringa mesmo, e é visualizado no microscópio, né? Essa primeira etapa é uma etapa super prática, fácil e tranquilo, porque não demanda, assim, que o animal esteja anestesiado, nem nada disso. Então, é bem tranquilo e fácil. A gente tem esse resultado em torno de 7 a 10 dias. Né? Esse exame, ele sugere um diagnóstico, né? Então, assim, ele ainda não confirma o diagnóstico, mas ele sugere. Então, já dá para a gente pensar, nossa, será que temos que correr, né, com essa situação aí? E aí, depois, né, para a gente confirmar, né, uma alternativa até antes de ir para a cirurgia, é fazer a biópsia, né? Então, a gente também tem esse processo de estar realizando a biópsia, que daí o animal, ele normalmente passa por uma sedação, porque a biópsia a gente tem que tirar um pedacinho, né, daquele nódulo ali para identificar a celularidade que tem, né? Então, ou então a gente pode ir para a cirurgia já tendo uma citologia, né? E que já sugere, né, que tem ali um tumor de mama, né? Então, a gente faz, retira ali na cirurgia a cadeia mamária, por exemplo. Às vezes, a gente tira um único lado, né? A princípio, linfonodo, tudo mais. E depois, essa cadeia mamária, ela é mandada para uma análise. E o mais interessante, né? Hoje, a gente conta com um serviço oncológico muito bacana no centro veterinário, que é essa questão da gente ter um oncologista, ter o cirurgião, e além disso, a gente tem, né, um patologista que ele faz a biópsia transcirúrgica. Isso é muito bacana. Essa semana mesmo eu expliquei isso para uma tutora, ela ficou assim impressionada, que ela falou que acho que em 97 o pai ou a mãe operou alguma coisa e teve uma biópsia transcirúrgica. Olha quanto tempo que tem isso, né, na medicina. E na medicina veterinária, isso agora que está vindo assim, né, de um jeito tão bacana, né? Porque o que é essa biópsia transcirúrgica? Na hora que a gente está realizando a mastectomia, a gente tirou ali a cadeia mamária, por exemplo, a gente já entrega na mão do patologista e ele consegue identificar, né? A gente entrega o linfonodo também, ele consegue ver se as margens cirúrgicas estão livres das células malignas, né? Da celularidade que ali está presente. E aí a gente sabe se tem que aumentar a nossa incisão cirúrgica, se não, se tem que tirar mais um linfonodo ou não. Então, isso é muito bacana, né? Então, a gente consegue fazer isso de um jeito bem legal, que a gente vai ter uma resposta clínica melhor desse paciente, né? E até aproveitando de novo, fazendo uma analogia aqui com o meu caso, durante o meu procedimento cirúrgico, ocorreu também uma biópsia transcirúrgica, né? E na medicina humana, isso evoluiu de tal forma porque evita com que a mulher passe pela mastectomia, né? Total ou parcial. Que isso tem um impacto muito grande, né, na qualidade de vida da mulher depois. Então, no meu caso, quando eu descobri o câncer, né, ele tinha ali um centímetro de diâmetro. E ao longo do tratamento ele reduziu para meio centímetro com a químio. E a minha cirurgia foi pós-químio. No dia da cirurgia, foi feita a biópsia transcirúrgica para mapear a questão dos linfonodos, né? E realmente tinha já célula metastática nos linfonodos. Então, a decisão foi: vamos esvaziar a cadeia axilar. E a margem de segurança da cirurgia na mama ela foi super pequena porque não tinha célula, né? O que tinha sido tirado já garantia. Então, olhando muito essa questão da mulher especificamente, isso tem um impacto muito grande, porque antigamente, e aí eu tenho casos na minha família, em que independente da origem e qual tipo, porque daí tem os vários tipos, né? Fazia-se a mastectomia total sem antes entender.
né? Então, eu acho que isso uma baita evolução da medicina e que, felizmente, Sim. chegou para a gente na medicina veterinária, né? Com certeza. Muito bacana, gente. E aí, olhando essa questão, né, feito o diagnóstico, né? E a gente já entendeu aqui como é que é o caminho, né? De fazer a triagem disso, de chegar no diagnóstico. Feito o diagnóstico, tem tipos específicos desse câncer de mama? Subtipos? Sim. Vocês conseguem exemplificar para a gente? Uhum. Então, dentro, né, do tumor de mama, a gente tem uma diversidade morfológica muito grande. Então, o que significa isso? Múltiplas apresentações, e isso vai refletir também numa diversidade de aspecto dessa formação, de comportamento dessa formação. E a histologia, que é a biópsia, ela traz para a gente essa elucidação. Então, eu consigo falar para o tutor o quanto isso é agressivo, o que esperar e qual a necessidade do nosso tratamento. Se precisa ser um tratamento mais invasivo ou não. Ô, Gabi, olhando essa questão, né, do câncer ser invasivo ou não, pensando na questão da metástase, no câncer de mama nas cadelas e nas gatas, qual seria o órgão de maior incidência metastática quando o câncer é mamário? Sim. O primeiro cenário é a rede linfática, então, por isso, a importância de encaminhar esse linfonodo para análise. E, no segundo momento, o primeiro órgão mais afetado é o pulmão. Então, acontece na rotina, muitas vezes, da gente receber essa paciente e ela já estar com comprometimento, principalmente no pulmão. Maravilha. Então, assim, é muito parecido com o da mulher mesmo, Muito né? parecido, porque na mulher também a gente tem né, como fonte principal de metástase são os linfonodos, pulmão e osso, né? Então, não está tão distante da nossa realidade. É bem parecido. E aí, gente, eu acho que vale deixar aqui como dica, né, para os tutores que estão nos ouvindo, assim como a gente se preocupa com a questão do autoexame, né, todas as vezes que você estiver acariciando a sua cadela, né, sentiu alguma coisa, não deixa, né, não pense que não é nada, né, já procura, né, já encaminha para um centro veterinário, para um hospital, para uma clínica, porque quanto mais precoce for o diagnóstico, melhor vai ser, né, para esse animal passar pelo tratamento ou mesmo passar, né, ter a sobrevida dele depois. Então, fica aí que o toque também é tão importante para as mulheres, assim como para as cadelas e para as gatas. E aí, gente, olhando agora, né, a gente sabe o caminho do diagnóstico, olhando as questões de tratamento. E Gabi, eu acho que olhando primeiro uma vertente mais na linha da oncologia, né, que evoluiu muito também na medicina veterinária, né? Muito. A gente sabe que alguns poucos anos atrás era muito difícil a gente, né, falar de um tratamento oncológico na clínica da medicina veterinária, e hoje, felizmente, isso é super comum. Quais seriam as opções, né, de tratamento para esse paciente oncológico? São medicações intravenosas, a radioterapia ela é uma opção, ou direto cirurgia? Como é que funciona um protocolo de um paciente oncológico? A primeira escolha sempre é a cirurgia. E, já pensando até no planejamento cirúrgico, a gente tem a decisão de fazer a retirada de uma cadeia completa ou de uma cadeia regional, de acordo com o tamanho dessa lesão e qual mama ela está localizada. Então, um ponto que a gente tem que ter de atenção, se esse nódulo está localizado na mama central, é a retirada total que é a indicação. Agora, se esse nódulo está em uma das extremidades, a gente pode fazer a retirada parcial, mas sempre com o linfonodo, seja o axilar ou o inguinal. Então, a primeira escolha continua sendo a cirurgia. Tá, e aí, olhando para essa questão da cirurgia, Marielle, que eu acho que vale a gente colocar aqui, é uma cirurgia muito traumática para essas fêmeas? Como é o pós-cirúrgico dessa cirurgia? Quais são os cuidados? O que acontece com essa cadela numa cirurgia de mastec total, por exemplo, de cadeia? Sim. É um procedimento, assim, é complicado explicar isso para o tutor no dia que a gente tem que falar da mastectomia, porque tudo começa com o tamanho da incisão, né? Isso incomoda muito eles, de saber que vai ser uma incisão muito grande.
E o fato da incisão ser muito grande, né, abdominal ainda naquela região ali, é bem sensível, né? Então, sim, acaba sendo um pouco traumático se a gente for parar para pensar esse pós, por conta da dor, né, que esse animal pode apresentar, né? Lógico que, né, a gente faz todo o controle de dor, né? Mas é uma região, né, de subcutâneo ali, né, que mexe na região glandular, né? Então, a gente tem acesso a plexo, né, que é um conjunto ali de nervos, vasos, né? Então, isso sim pode gerar dor nesse pós-operatório e pode gerar um incômodo, porque eu falo que é como se a gente estivesse com uma roupa de frio, né? E você tivesse que fechar muito a sua blusa de frio, né? Então, a pele vai ficar desse jeito, né? Essa pele, ainda mais numa mastectomia total, né? Então, pensa a tensão dessa pele. Imagina para esse animal, a hora que a primeira vez que ele for levantar, né? Que ele for caminhar. Isso vai, sim, gerar um incômodo, né? E, consequentemente, incomoda o tutor, né? Às vezes, até incomoda mais o tutor do que o animal. Porque, às vezes, o animal tá com controle de dor. A gente sabe que ele não tá tendo dor, porque a gente consegue avaliar isso, né? E aí, mesmo assim, o tutor, ele meio que sente as dores, porque ele associa com o humano, né? E o animal, só que o animal, ele sente um pouco menos de dor, vamos falar assim, comparado ao humano, né? Mas ainda assim, ele tem dor, né? Então, a gente trata isso também. Essa cirurgia, ela acaba assustando um pouco, sim, devido a essa questão do tamanho grande, de incisão, né? E aí, o tempo de recuperação também, né? Porque, assim, vai em torno de uns 20 dias. Né? Pelo menos para a gente tirar todos os pontos, né? E assim, às vezes tem casos que vai até mais, porque... A Maria ficou 60 dias no 60 internado dias, do centro aí, veterinário. olha, eu vou te falar. E ela era uma cachorra muito grande, uma né? dog alemã. Né? Então, essa raça, por exemplo, imagina só, tirar foi uma mastectomia total, se eu não me engano, dela. Então, a quantidade de pele retirada é muito grande. E depois, para você fechar isso, né? Então, é todo um pós-operatório de muito cuidado. Então, assim, eu até falo com os tutores, olha... você está preparado para esse momento? Eu já explico antes de realizar o procedimento, porque assim, tem gente que até pede férias no serviço, sabe? Ou algo do tipo, para poder mesmo estar vivendo esse momento com o animal. E isso é muito legal, né? Da pessoa realmente querer viver esse momento ali com o animal, né? Que é o animal de estimação dela, né? Ô, Gabi, aí olhando a questão do tratamento oncológico, a gente já percebeu aqui que a cirurgia ela é bastante traumática e por isso a importância, né, do diagnóstico precoce, de estar atento, né? O que você pode trazer da sua experiência do tratamento oncológico, né? Da químio, né? Como é que isso acontece para o cachorro, para a cadela ou para a gata, né? Quando a gente fala na questão dos efeitos colaterais, como é que esse animal fica no pós-químio, né? Porque... o que a gente sabe do humano é que as pessoas, né, quando vão fazer sua primeira sessão de químio, elas ficam apavoradas, porque tudo pode acontecer, né? E que, na verdade, também não é assim. A gente tem muito recurso que é apresentado para a gente ali no pós-químio, que evita, né, você passar mal, que te permite comer, que, enfim. Como que é isso nos animais? Com relação aos efeitos colaterais, eu acredito que eles apresentam uma boa tolerância a esses medicamentos. É claro que isso é muito individual de paciente para paciente, mas acaba sendo diferente do que ocorre em humanos. Isso é um pouco mais brando. Então, tem um cãozinho ou outro que, pós essa sessão, acaba reduzindo um pouco o apetite, fica um pouco mais sonolento, pode ter episódios de vômito, mas a maioria deles, com o suporte que a gente oferece de medicações junto, ele fica bem. Porque sempre o objetivo é promover a qualidade de vida desde esse primeiro momento do tratamento. Então, toda vez que tem algo que chama mais atenção, talvez é o momento de mudar esse protocolo, adaptar, porque pode ter uma sensibilidade maior para a gente não retirar essa qualidade de vida do paciente. Ô, Gabi, e as sessões, em média, elas são feitas com intervalo de quanto tempo? Pensando no tumor de mama, em média, a cada 21 a 28 dias. Então, é algo que a gente consegue espaçar. Então, nesse período, tem uma boa recuperação e a gente tem um efeito medicamentoso ocorrendo durante todo esse tempo. Muito bacana. E aí, eu acho que
acho que vale mais um depoimento meu aqui. Eu sei que quando a gente recebe a notícia, né, que você vai começar um tratamento de quimioterapia, a gente se apavora, porque a gente não conhece, né? E tudo que é desconhecido, ele gera medo, gera incerteza, né? E como eu falei lá no começo, as pessoas do entorno, né, do paciente oncológico, elas sofrem tão quanto ou mais, né, quem realmente está vivendo o processo. E isso acontece muito com os tutores, né? Porque, principalmente, quem já passou pelo fato de ter paciente oncológico familiar em casa, né? E quando vem um animal, às vezes a pessoa não quer fazer a químio, né? Não quer expor o animal porque ela teve uma experiência ruim com um ente querido em casa. Então, é legal você trazer esse contexto, né? Que os efeitos são brandos e que as pessoas não precisam ter medo de que seus animais vão passar por uma quimioterapia, né? Vai acontecer... né, de forma tranquila, todo mundo vai ficar bem e ela está aí para ser utilizada, né? Então, eu acho que é importante deixar isso bem claro aqui, né? Eu, felizmente, sou uma pessoa que não sofri com os efeitos da químio. Eu fiz 16 sessões, então não posso nem... Eu sempre brinco que a químio, né? No meu caso, ela era uma ressaca, né? Mesma coisa de ter saído, no dia seguinte você tinha uma ressaquinha da químio, né? Mas... varia muito de indivíduo para indivíduo, condição, né? E tudo mais. E aí, gente, chegando aqui no aspecto da prevenção, a gente já falou um pouquinho, né? Ou melhor, já trouxemos lá no começo a questão da castração, então vocês já apontaram, né, a importância. Mas pensando na prevenção, existe correlação, né? Com alimentação, qual seria o intervalo saudável de um check-up para uma cadela e para uma gata anual, para que, né, elas sejam acompanhadas, olhando muito aí o diagnóstico precoce? O que vocês podem trazer para nós? Tem bastante relação, sim. Pensando na parte de alimentação, né? Consigo pensar muito na questão da obesidade, né? Hoje em dia, a gente vê o animal, o cãozinho, o gato, o obeso com maior frequência. E isso gera um processo inflamatório crônico que vai predispor a uma disfunção celular. Então, esse paciente, ele tem uma chance maior de desenvolver tumor do que um paciente que não tem esse processo inflamatório constante. Então, é algo que a gente precisa chamar a atenção do tutor da importância não só da questão estética, mas sim da questão de uma saúde sistêmica mesmo. E se pode ficar a dica aí, né? A gente tem visto existem bastante trabalhos científicos falando muito da prevenção do câncer, né? Nos humanos, principalmente, seja ele qual for a origem. Atividade física e realmente a alimentação, né? Então... são 2 pontos aí que eles ajudam demais, né, a prevenir o câncer, e isso se aplica também aos cães, né? Com certeza. As gatas nem tanto, mas as cadelas sim, né? Então, os passeios, evitar que esse animal fique obeso, isso vai favorecer o não aparecimento da doença, né? Até tem um detalhe nisso, que a castração, ela, muitas vezes o animal acaba tendo um sobrepeso com a castração. Muita gente fala isso, eu castrei e agora está obeso, né? Então, assim, o animal, a fêmea, quando ela é castrada, ela tem uma redução desses hormônios sexuais e, por consequência, diminui o metabolismo celular dela, né? E aí é uma cadela ou uma gata que tem a tendência a dormir mais, né? Então, acaba, né? Se ela não tem uma alimentação e uma atividade física também, né? Porque eles também podem caminhar, né? Brincar, enfim, regradinha, né? Isso vai, com certeza, também fazer desenvolver um tumor de mama. Então, não é só porque castrou que eu resolvi o problema. Até hoje em dia... Tem muitos estudos de várias raças que foram castradas assim antes do primeiro cio e que teve outros tipos de tumores, né? Às vezes não de mama, mas tiveram outros tipos. Então, foi muito na balança. Nossa, mas vai castrar para evitar o tumor de mama e, de repente, vai ter um outro tumor, por exemplo, sei lá, um mastocitoma, um linfoma, né? Então, hoje tem uma briga sobre isso, né? Mas aí é muito complicado, porque... Pensa, né? Você, Kika, que passou por um tumor, por um câncer de mama, né? Se você tem uma cadela
Você é uma pessoa que não tem nem como a gente discutir, olha, não vou castrar. Você vai querer castrar, né? Porque você viveu isso, né? Então, é difícil a gente falar com um tutor que às vezes viveu isso, ou que, sei lá, que tem algum parente que passou por isso, né? Aconteceu recentemente uma Golden que ela foi castrada, ela hoje, né, pela raça não é nem recomendada a castração, né? Por conta exatamente desses tumores, né? Então, Golden fêmea não está recomendado, né? Pelos artigos recentes. Só que aí acontece, essa família, ela viveu um câncer de mama na família, com pessoa. E eles preferiram castrar, né? Porque só eles sabem da dor que eles enfrentaram, né? Então, é uma conversa, assim, muito difícil. Por isso que a castração é algo que ela previne, mas tem que ser bem conversado com o médico veterinário sobre esse assunto. Porque senão, às vezes, você acaba fazendo isso, mas... não sabe o que vai ser lá na frente também, né? E aí eu acho que vale a gente colocar aqui, para, né, quem está nos ouvindo não gerar confusão, uma coisa é a gente trabalhar a castração para controle populacional. Isso. Perfeito. Ok, castrei porque eu tenho um viés aqui do controle populacional. Não estou vendo o restante. Outra coisa é eu ter a liberdade de conversar com o tutor e orientar aquele tutor que a castração ela é importante porque ela vai prevenir o câncer de mama. Né? Quando a gente fala em castração em massa... a gente até pensa um pouquinho no câncer, né? Com certeza. Mas a gente está falando de controle populacional, né? De cães errantes, cachorros que estão abandonados, né? Evitar ali o descontrole, né? Mas eu acho que a gente ter essa liberdade, e aí eu acho que, né, os centros veterinários, os hospitais, né, as clínicas que têm essa proximidade com os tutores, né, que criam esses laços, essas relações, a gente acaba tendo essa oportunidade de deixar claro para as pessoas o porquê. E a decisão dessa família, dessa Golden, é fantástica. Por quê? Porque ela viveu aquilo, né? E aí você não quer que seu animal passe por isso, né? Então, obviamente, eu sou super a favor da castração também, né? Eu não tenho cadelas, tenho 2 machos, mas os 2 são castrados. Independente se fossem cadelas, seriam castradas também, né? Então, muito pensando nessa questão da qualidade desses animais ao longo da vida, né? E aí, gente, pensando muito nessa... eu acho que você trouxe, Marielle, essa questão do vínculo, que tem muito a ver com o que eu ia falar aqui, né? O vínculo do tutor, né, com o animal. A gente sabe que cada vez mais esses animais, eles são partes da família, né? E por isso que dói tanto. Acho que dói tanto na gente tratar um pet quanto a gente tem um ente querido da família doente, né? Porque a gente tem uma relação de amor muito grande com eles. E como é que é essa rotina ali no centro veterinário, né? Como é que é para vocês que estão ali já numa posição mais avançada, mas vocês também foram residentes, né? Como é que é trabalhar isso com os residentes no dia a dia, né? A gente teve um bate-papo já com eles aqui, é muito bacana quando a gente ouve a percepção deles, mas como é que é chegar, né, nesse ponto de hoje estar supervisionando esse pessoal que está chegando novo ali, que está começando a cada vez mais ter esse desafio do câncer na rotina, né? E às vezes a gente nem sabe, tem alguém que está com alguém com câncer em casa, né? Então, como é que é esse dia a dia, a relação, né, tutor, pet, residente, e vocês que já estão numa fase mais avançada aí do processo? Quando os residentes, né, eles iniciam o programa, né, eles chegam ali ainda, né, sem uma experiência, né? Lógico, eles acabaram de sair da faculdade, a maioria, né? Então, primeira vez que eles, às vezes, têm que dar um diagnóstico, né? Tem que entregar para o tutor esse diagnóstico, a maioria deles ficam muito assustados, né? E é até bonito porque eles vêm perguntar pra gente, pra nossa equipe, né? Às vezes vêm direto falar comigo. E eu gosto de falar disso para eles, porque é um momento tão importante, né? Nessa entrega do diagnóstico, ela não pode ser num corredor, ela não pode ser fora do ambiente hospitalar, ela tem que ser dentro do ambulatório, com a pessoa sentada, né? Você cumprimentar essa pessoa, né? A forma de falar ser uma fala mais meiga, né? E, assim, se colocar no lugar do outro, né? Porque, pensa, às vezes, pra gente que tá na rotina, isso pode ser assim, nossa, é só mais um câncer. Corriqueiro, né? Mas só que, pra eles, isso é tão profundo, né? Pensa, às vezes aquela pessoa, ela só tem aquele animal. É o maior amor da vida dela, aquele animal, né? Eu falo que dor a gente não compara, porque hoje eu sou mãe, eu falo que a minha filha é meu maior amor.
Mas quem não tem um filho, talvez o animal vai ser o maior amor, né? Então, não se compara, porque, né? Isso é o que eu já vivi de experiência. E as pessoas também. E mesmo assim, eu amo também meus cachorros, né? São amores diferentes, mas eu amo. Sim. Então, a fala é muito... Ela tem que ser muito boa nessa hora, né? Sim. E o residente, às vezes... Eles, assim, às vezes eles pedem até para entrar junto, sabe? Falar, dessa vez você pode entrar junto para me ajudar. Ou às vezes eu entro, eu falo, aí ele vê como que eu falei, né? Para ele poder mesmo criar essa autonomia de depois ele dar essa notícia, né? Então, assim, tem residente que termina de falar, entra no corredor, chora, né? Porque... Às vezes a pessoa vai falar que na família teve, ou às vezes você fala e a pessoa fala que está enfrentando isso, sabe? Então, é muito difícil, sabe? Mas é interessante ver o quanto o tratamento dentro da oncologia evoluiu, né? Porque há 10 anos atrás eu estava começando a residência praticamente, né? Então, assim... naquela época, nossa, não fazia... 10 anos atrás só, né? Não é tanto tempo, mas não fazia uma tomografia, né? Assim, as pessoas não levavam para fazer uma tomografia. Hoje, tudo que você pede é feito. Então, eu falo isso para os veterinários. Eu falo, gente, pode pedir, né? Tem que falar as alternativas e falar as formas de tratamento, porque as pessoas vão fazer, né? Tem muita coisa, né? A própria biópsia transcirúrgica, né? A gente oferece em todas as cirurgias praticamente oncológica, né? Então, assim, é interessante ver que também no final da residência eles já estão tão preparados, sabe? Eles já conseguem ir lá e falar, né? Ter esse cuidado, porque... E tem que ser orientado, tem que falar para eles, olha, entra no ambulatório, explica, né, com calma para essa pessoa. A gente nunca vai saber a reação do outro, né? Então, tem que ter esse carinho, essa empatia na hora de explicar, assim. Eu trouxe isso mais como um fato até curioso, mas também para fazer uma correlação com a minha situação, né? Quando eu enfrentei o câncer, até chegar no diagnóstico, foram ali, no total, mais ou menos 37 dias, entre o primeiro dia e o dia da biópsia, né? E eu passei por 3 médicos, né, para até escolher efetivamente com qual oncologista eu iria seguir, né? Na verdade, um era mastro e 2 oncologistas. E eu escolhi me tratar com o Dr. Paulo Ditti, que é um ser de luz, que é isso que você falou. A hora que você tá com o diagnóstico ali e a pessoa vai te falar, você acha que você tá com o diagnóstico da ciência de morte. Né? Você fala, acabou para mim, minha vida encerra aqui, eu tô com câncer, né? Mas a forma como ele colocou ali para mim no dia e que a gente conversou, eu falei, eu quero me tratar com esse cara. E eu entendi que existem ele chama os processos ali, né, os tipos de quimio de arma. Existem armas que podem combater essa célula, né? Então, ele sempre falava, a gente vai começar com a mais branda, depois a gente vai para um pouquinho mais forte, se não der certo. E, felizmente, as coisas caminharam bem, mas esse ato de explicar, né, para as pessoas que estão vivendo aquilo de uma forma clara e transparente, mas também de uma forma leve, auxilia a gente a passar pelo processo, né? E isso é pro tutor, e eu puxei esse assunto também, porque esses dias a gente compartilhou ali um vídeo, né? E que eu acho que vale trazer aqui, né? O tratamento oncológico, ele tem sucesso, né? Então, esses dias o time compartilhou um vídeo de uma paciente indo embora, né? Pós-final do tratamento, e aí tem todo também um desfecho no final, né? De comemoração, de entrega desse animal para o tutor e de comemoração mesmo. E a gente vê o tanto que a equipe vibra de felicidade quanto você chega no final do tratamento e o animal está ali recuperado, né? Então, é maravilhoso. Esse dia é muito esperado lá no centro veterinário. A gente enche bexiga, sabe? A gente fica o dia inteiro, assim, esperando o tutor chegar, sabe? Para liberar o animal. Para liberar o animal, sabe? Então, é muito gostoso. E não é só bonito para mostrar isso, né? Em vídeo ou coisa assim. Sim. Mas viver isso ali é emocionante, sabe? Não tem uma pessoa que não vai chorar, né? De ouvir o tutor tão feliz nessa entrega ali. É maravilhoso. E eu acho que é legal, né? Aqui que a gente está batendo esse papo, é muito de falar isso, né? Que o câncer tem cura, né? E quanto mais precoce for o diagnóstico, insistindo de novo nisso, melhores serão as chances, né? Desse animal passar pelo tratamento ou mesmo a gente, né? Com certeza. Bom, gente, caminhando aí para o final, eu acho que a gente falou bastante, foi bacana, né? Deixar aqui, né, no caso de vocês, não sei se vocês, né, querem deixar uma mensagem de conscientização, né, para os tutores sobre o assunto. Então, fiquem à vontade aí para colocar alguma coisa que toque aí o coração de vocês e o coração deles, tá? Acho que o mais importante é o tutor realmente ele,
né? Palpar essas fêmeas, né? E mesmo os machos, né? Que eles também podem apresentar. Então, criar o hábito, né? No carinho mesmo, né? Às vezes vai lá na glândula mamária, aperta um pouquinho ali, né? Vê o que tem, né? Então, criar esse hábito, né? No animal peludo, igual a Gabi falou, às vezes até quando eles são tosados, né? Aproveitar esse momento para dar uma conferida, olhar a coloração também da pele ali. Isso é muito importante. E levar no médico veterinário, né? Porque não adianta nada palpar, sentir, mas assim, achar que não é nada e ficar desse jeito, né? Então, assim, levar no médico veterinário é muito importante, né? Se a gente tivesse o hábito de levar os animais, assim como a gente vai no ginecologista, por exemplo, né? A gente não teria tanto problema assim, né? Então, eu falo que o ideal seria a cada 6 meses, né? Pra tá levando lá, pra gente... Às vezes o tutor não consegue palpar, mas a gente consegue, né? Então, assim... E fica um recado de que eles são os amores da nossa vida, né? Então, de certa forma, né? Muitos ali foram remédios para aquela pessoa, sabe? Tem muita gente que fala isso. Nossa, me curou da depressão, me curou de uma doença, né? De uma outra doença. Então, assim, imagina só, né? A gente tem que retribuir com eles, né? A gente tem que retribuir por eles, né? Porque eles fazem tanto por nós, né? E de uma forma tão... sem falar, né? Sem gritar, sem mostrar que é melhor que ninguém, né? Então, assim, eles merecem esse tratamento oncológico. Eles merecem, né? Então, não é porque tá com nódulo grandão, que é um animal idoso... que ele não tem mais o que fazer. Tem o que fazer, né? A gente ainda tem esperança mesmo nesse animal. Com certeza. Tá? Com certeza. Nossa, eu concordo totalmente com o que a Marielle colocou aqui pra gente. E a necessidade do veterinário ir além do diagnóstico, né? Ter esse contato, essa conexão com o tutor, porque muitas vezes tá ali, é a nossa rotina pra gente, não pode ser só mais um paciente, tem que tratar esse paciente de forma individual. Então, não é porque tem um diagnóstico que o tratamento vai ser o mesmo, a gente vai trazer isso, o melhor para esse paciente, para essa família, de acordo com as condições e as necessidades que a gente tem nesse paciente. Então, é extremamente importante isso, esse carinho, esse cuidado. E principalmente também trazendo aqui um pouco fora, mas os pacientes paliativos, né? A gente tem muito paciente e isso para o tutor é algo muito complexo, é muito delicado. E a importância do veterinário estar junto e acolher e com certeza sempre buscando a qualidade de vida, né? Isso é o objetivo sempre. Gente, muito bacana. Obrigada pelas contribuições de vocês. Para encerrar, eu quero aproveitar uma fala que a Marielle fez aqui e mais uma vez correlacionar com o meu caso. Quando a Marielle cita, né, às vezes o tutor está palpando em casa, mas ele não consegue sentir, e num check-up a gente pode identificar. Isso é muito importante e aconteceu comigo, né? Por mais que eu tivesse ali na ocasião identificado e achado que aquilo era um nódulo, no meu caso particularmente não era um nódulo, era uma glândula que estava inflamada e o nódulo estava por trás. Então, se eu não tivesse me atentado, talvez o diagnóstico não teria sido tão precoce. E numa conversa com o oncologista um dia, ele falou, nossa, seu nódulo diminuiu, mas o que eu sentia era a glândula, eu não conseguia sentir o nódulo, mas ele, na palpação, ele sentiu o nódulo. Então, eu acho que é muito, muito disso, né, que você colocou, dessa questão de, às vezes, o tutor não conseguir palpar, mas que vocês, né, médicas veterinárias, assim como o meu médico, têm uma habilidade, uma sensibilidade diferente para esse tipo de diagnóstico, né? Sim. E dali direcionar a biópsia, né? Então, reforçando de novo, gente, o diagnóstico precoce, ele é importante, né? E no nosso caso, mulherado, o autoexame, ele é essencial, né? A gente começa dali. E, obviamente, se for entrar em detalhes, né, nas mulheres, aí tem as questões de faixa etária, em alguns momentos o ultrassom ele vai ser mais importante até que o próprio autoexame, mas isso não foge para o segmento PET, né, para as cadelas e para as gatas. Bom, gente, agradeço demais vocês pela participação, obrigada aí pelo tempo de vocês, pelo conhecimento. Né, tenho certeza que foi um assunto bastante rico aí, que a gente vai trabalhar agora em outubro, né, aproveitando a deixa do Outubro Rosa, né, falar um pouquinho aí das experiências com os pets, mesmo dos meus relatos, né. Tenha vontade aí para despedir de todo mundo.
Obrigada de novo, Kika, né, por ter convidado. É um tema que eu gosto de falar, né? Eu gosto dessa empatia aí com o tutor, de me colocar no lugar deles, né? Então, foi muito bom poder falar algumas coisas que eu queria falar, assim, como dúvida mesmo, geral, né? Que às vezes eles perguntam tanto e no podcast as pessoas vão conseguir ver isso, né? De uma maneira mais completinha, né? Então, assim, foi um prazer estar aqui. Agradeço mesmo. E até um próximo, se Deus quiser. Com certeza. Eu também gostaria de agradecer novamente pelo convite. Foi um prazer, né, passar esse tempinho aqui com vocês para conversar algo que a gente vê todo dia na rotina e poder trazer essa conscientização para os tutores e instruir, né, os nossos colegas veterinários também a conduzir esse paciente da melhor forma possível. Maravilha, doutoras. Muito obrigada. Se você curtiu, né, esse episódio, compartilhe com os outros. Vamos levar, né, essa importância, né, do cuidado e da prevenção com os pets. O Agro em Foco, ele parte pela premissa que conteúdo de relevância, ele gera maneira de se conectar com as pessoas. Acreditamos muito que quanto mais a gente conhece, mais a gente aprende, mais a gente amplia a nossa visão de mundo. Então, vamos juntos espalhar essa conversa e até o próximo.